Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Fazer qualquer relação com o Bayern de Munique na Alemanha. Não, então, eu tenho batido muito, acho que o Paulo Lima foi muito feliz no que ele falou, tenho batido nessa tecla também. A hegemonia. O que significa a palavra hegemonia? Vamos buscar no dicionário? Você precisa ter um período de tempo largo ganhando muita coisa. Então, daí a comparação com o Bayern de Munique e Juventus de Turim. O Barcelona é hegemônico na Espanha? Não é. O Barcelona não é hegemônico, porque o Atlético de Madrid ganhou o título em 2014, o Real Madrid ganhou em 2017, o Barcelona é o atual bicampeão da Espanha. Uma vantagem grande. O Benfica virou hegemônico em Portugal porque ganhou 4 campeonatos seguidos. Na Alemanha são 7 do Bayern. O campeão carioca de 2018 foi o Botafogo. É claro que se eu olhar para Flamengo e Botafogo, eu tenho a noção de que o Flamengo é muito mais poderoso hoje do que o Botafogo. Mas o campeão do ano passado foi o Botafogo. Então não é uma hegemonia, é uma projeção de domínio que ainda não existe. O Flamengo se estruturou e a gente imagina o que pode acontecer nos próximos anos. Hegemonia no futebol brasileiro houve. O Santos de Pelé, de 15 campeonatos paulistas, e o campeonato estadual era a base da temporada, ganhou 11. De 5 taças Brasil, que hoje é reconhecido como campeonato brasileiro, de 5 taças do Brasil, ganhou todas as 5. Isso era a hegemonia. São Paulo, em 2005, quando ganha Libertadores e Mundial, tricampeonato. Mas eu acho que a gente não tinha nem essa noção de hegemonia naquele período. Não. O tricampeonato do São Paulo deu uma noção de que podia haver hegemonia, mas no meio disso, o Inter foi campeão do mundo. Então a gente não tinha essa noção de hegemonia. A gente tinha uma noção de que o São Paulo podia ser um time de domínio no futebol brasileiro por um longo período, o que não se confirmou. E no meio disso, o São Paulo perdeu a final de Libertadores para o Inter. Então não era hegemonia no futebol brasileiro, houve, do Santos. O Santos de Pelé ganhou 11 de 15 campeonatos estaduais e ganhou 5 de 5 Taças Brasil. Você acredita, PVC, pelo cenário que está se formando para 2020, dos rivais no mercado, o Flamengo também já atuando no mercado, que o Flamengo pode manter esse domínio de 2019? Eu acho que ele pode ser bicampeão. Ele pode, se ele mantiver o time titular. O grande dilema posto hoje é o seguinte: o Flamengo conseguirá, como em 1982, estrear na temporada 2020 com o time que ganhou em 2019? O time que inaugurou a temporada 82, no Flamengo e São Paulo, 3-2 Flamengo, dia de São Sebastião, feriado no Rio de Janeiro, foi Raul, Leandro, Marinho, Mozeli Júnior, Andrade, Adili Zico, Tita, Nunes e Lico. Era exatamente o time campeão mundial. O desafio do Flamengo primeiro hoje vai começar a temporada, ou começar não, porque vai começar com o Sub-23, Sub-20, mas vai chegar no primeiro jogo com todos disponíveis, com o time campeão da Libertadores, aí a gente tem um passo para pensar em bicampeonato. Tô curioso para saber a opinião do Rodrigo Cassino nesse nosso tema aqui, nessa nossa discussão. Será que está começando uma hegemonia no futebol brasileiro? O que você pensa sobre isso aí, hein, Rodrigo Cassino? O Flamengo, eu vou lembrar aqui, ó, nessa esteira aí, o PVC levantou alguns exemplos, a gente imaginava isso do Palmeiras também, há bem pouco tempo atrás, e acabou não se confirmando esse ano. Luciano Calheiros do céu, que pergunta difícil, hein? Tô pensando, analisando aqui os colegas do PVC. Eu imagino o seguinte: em termos de campeonato brasileiro, vai depender muito da atenção que o Grêmio e o Palmeiras derem ao campeonato brasileiro da próxima temporada, porque são os times que pintam como favoritos, pelo menos na minha opinião, ao lado do Flamengo na próxima edição do Campeonato Brasileiro. Depende se o Palmeiras dá mais atenção para a Libertadores, se o Grêmio também. Fica um caminho aberto, entre aspas, para o Flamengo no Brasileiro. Só que, ao mesmo tempo, no Campeonato Brasileiro e no futebol brasileiro em si, existe um imponderável.
A gente volta em 2002, ninguém dava nada pelo time do Santos. Começo da temporada, quando o Leão reuniu aquela garotada toda, a maioria achou que iria ser dispensada. O que aconteceu? O Leão bancou todo mundo. Tudo bem, era outra fórmula, tinha ainda um mata-mata, mas o Leão acabou levando aquele time ao título brasileiro. O próprio título do Corinthians em 2017, aquele primeiro turno fantástico do Corinthians. Ninguém apostava no Corinthians, falava em quarta força, debochavam do time do Corinthians e o Corinthians brilhantemente foi campeão. Então, existem alguns fatores que podem atrapalhar esse início de uma hegemonia do Flamengo. O Flamengo está acima dos outros, claramente, é favorito, claramente, sem iniciar a temporada ainda, ao Carioca, ao Brasileiro, à Copa do Brasil e à Libertadores. Mas existem outros clubes dos grandes, dos fortes hoje, vamos dizer assim, Palmeiras e Flamengo, que devem se reforçar e tem o imponderável. O Botafogo não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí puxa lá 4, 5 moleques da base, existe uma revolução no clube, o grupo se une e ganha o Brasileiro. E aí? Ninguém espera. Alguém esperava o Cruzeiro na segunda divisão? O imponderável no nosso futebol, até pela desorganização de muitos clubes, pela falta de competência de muitos dirigentes, acaba revertendo e se tornando uma falha administrativa em bons resultados. Repito, cito o Santos de 2002. Não, outra coisa, outros exemplos. Quando o Corinthians ganhou com a MSI em 2005, e a MSI colocava no Corinthians uma quantidade de dinheiro muito maior do que os demais, a ponto de ter feito a maior contratação da história do futebol brasileiro na época, e a segunda maior até hoje, que era o Tevez. E no ano seguinte, com o Corinthians campeão brasileiro, de Nilmar Tevez, e Carlos Alberto e Roger, e o São Paulo campeão do mundo, o Amoroso, Aloysio e Rogério Ceni, o campeão paulista do ano seguinte foi o Santos, de Fábio Costa, Ronaldo Guiaro, Mansur, Maldonado, Fabinho, Kleber Santana, Kleber, Léo Lima, Geilson e Reinaldo. Faltou um zagueiro aqui. Ávalos, Ronaldo Guiaro e Wendel. Então, o estadual não era o mais importante. Não era, mas ele ganhou, o Santos, o Vanderlei Luxemburgo, na época, ganhou um título improvável contra o Corinthians campeão brasileiro e o São Paulo campeão do mundo. Palmeiras Parmalat. Foi um período de supremacia econômica entre 92 e 99. E o campeão brasileiro de 95 foi o Botafogo, que não atrasava salário por 5 meses. Tem umas histórias que são muito loucas do futebol brasileiro, que tornam tudo muito diferente do que acontece no resto do mundo. Claro. Não quer dizer que sempre vá ser assim. É provável que num período hoje que o estadual diminui a importância e tira a torcida de clubes tradicionalíssimos, pode ser que isso favoreça ter um período hegemônico. Mas a gente não tem essa certeza hoje. Eu acho que o que acentua mais essa discussão, né, e a gente fazer essas projeções, é essa diferença técnica que a gente viu nessa parte final, especialmente de 2019, do Flamengo para os adversários, e essa diferença econômica, que a gente também está acompanhando. Basta ver que ainda, pelo menos nesse momento, o Flamengo é o time mais agressivo no mercado. Calheiros, olha aqui. No ano passado, o clube que mais faturou no futebol brasileiro foi o Palmeiras. Sim. Que neste ano, hoje, tem uma discussão da nota que eu publiquei agora há pouco entre dívida e passivo, mas o passivo do Palmeiras é de 511 milhões de reais. E o Palmeiras não está conseguindo agredir no mercado, como agrediu antes. Se você for pensar em 2010, a gente projetava uma espanholização do futebol brasileiro que nunca existiu com Flamengo e Corinthians. É verdade. E nos últimos 2 anos, a gente projetou a mesma espanholização que ainda não aconteceu com Flamengo e Palmeiras. Mas daqui a pouquinho, PVC, eu vou querer saber de você, também do Rodrigo Cassino, se esse Palmeiras, tímido no mercado, é por conta dessa questão econômica, dessa questão de equilíbrio financeiro, ou é uma nova postura
de uma nova filosofia que está tentando estabelecer o Palmeiras. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora a gente vai falar de outro grande paulista, não é isso, Calheiros? Vamos lá para São Paulo atualizar as informações do Corinthians com o nosso colega André Cavalcante. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.